Nós temos aqui vários campeonatos para começar, estamos acompanhando, obviamente, a torcidas organizadas, enfim, uma série de questões relacionadas aí com o esporte de maneira geral. Mas há também aqui uma notícia que nós apuramos, dizendo que o Brasil é o país com mais jogos suspeitos, vou repetir a palavra, suspeitos de manipulação. Antigamente, quando eu juntava aquele álbum de figurinha, a gente chamava o seguinte, o juiz está na gaveta. Na época eu falava, o juiz estava na gaveta, não é? Ou aquele jogador tal ajudou o time tal, não é? Nós vimos aqui um jogo, não sei se vocês já ouviram falar, tem no YouTube, entre a Argentina e o Peru, em que a Argentina precisava ganhar de quanto? 7-0, 5-0, sei lá. E os jogadores do Peru e tal, então eles mesmo marcaram um gol contra o time deles para a Argentina poder ir para frente. E vai por aí afora. Mas nós pedimos aqui o advogado, especialista em direito desportivo, doutor Felipe Augusto Laschi, para conversar conosco. Doutor Felipe, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Felipe, conta o seguinte, é muito folclore ou são fatos reais? De dizer que ajudou, não ajudou, o juiz meteu a mão e vai por aí afora? Não é folclore, não. A gente tem diversos casos no Brasil e no mundo em que houve ou suspeitas ou mesmo confirmadas as manipulações de resultado. E muitas delas estão ligadas a apostas esportivas, que é também um tema que está na ordem do dia aqui no Brasil, né? E aí você até lembrou bem do caso do Peru com a Argentina na Copa de 78, que a seleção peruana, ou melhor até, a seleção argentina precisava vencer a seleção peruana por pelo menos 4 gols de diferença. Acabou que foram 6 gols com umas ajudinhas ali bem suspeitas, para dizer o mínimo. Então foi na Copa de 78 que isso aconteceu, é? Isso, quando a Argentina foi sede da Copa, e naquela época o regulamento era diferente, porque hoje em dia, a última rodada, os jogos acontecem todos simultaneamente, justamente para evitar esse tipo de situação. Naquela época não, o Brasil já tinha jogado a partida dele anteriormente, então a Argentina, quando entrou em campo para enfrentar o Peru, já sabia de qual resultado ela necessitava para se classificar. E aí, com isso, acabou que fez o resultado de que necessitava mesmo, né? E um pouquinho mais, é claro. Para disfarçar ali as suspeitas, vamos dizer assim. Então, Felipe, agora com essas casas de aposta, parece que tem mais de, 250, todas elas baseadas em paraísos fiscais, porque não regulamentaram ainda no Brasil, né? E aparece a palavra bet. Uma série delas tem o nome bet, que em inglês significa apostar. E aí? Aí seria ainda mais, uma coisa ainda mais sensível, não? Então, a aposta esportiva é uma realidade no mundo como um todo, inclusive no Brasil. A gente tem um ditado no direito que é quando o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito. Então a gente também não pode fingir que não existem as apostas esportivas. Elas existem, muitas delas estão os sites, né, que hoje em dia está cada vez mais fácil apostar, porque antigamente a gente só conseguia fazer esse tipo de conduta, vamos dizer assim, né, aposta em uma loja física. Hoje em dia não, a gente tem a internet que nos facilita muito esse tipo de situação, e os sites eles ficam hospedados muitas vezes em paraísos fiscais, como você mesmo comentou, mas não só, tem sites hospedados na Irlanda, na Inglaterra, em países que já regulamentaram o segmento de apostas esportivas. E isso, sem dúvida, facilita muito. E aqui no caso do Brasil, nós temos algumas vulnerabilidades, alguns gargalos, como o fato de nós termos mais de 5 mil partidas oficiais por ano. Isso potencializa o número de jogos em que as pessoas podem apostar. Nós temos cerca de 90% dos jogadores que recebem até 5 mil reais. Isso acaba facilitando também a coopção desses atletas. É claro que o quanto uma pessoa ganha ou deixa de ganhar não influencia necessariamente no caráter. Mas aí nós temos um outro ditado muito famoso na vida cotidiana, que é a situação faz o ladrão. Então é claro que acaba sendo mais fácil de até convencer, muitas vezes, um atleta que tem pouca experiência, pouco conhecimento, pouca instrução, enfim. E o mercado não ser regulado aqui no Brasil, por mais que nós já tenhamos a lei
que aprovou, permitiu as apostas em cotas fixas, que é basicamente isso. A gente entra num site, por exemplo, vê lá qual que é a odd, um outro termo em inglês, que é a cotação, vamos dizer assim, daquela aposta, e a gente sabe quanto que a gente vai ganhar se der aquele resultado. Então, por exemplo, o jogo do time A contra o time B, a odd no time A está de 2 e a do time B está 4, por exemplo. Quem apostar no time A vai ganhar o dobro do valor apostado, e quem apostar no time B vai ganhar o quádruplo, nesse exemplo que eu dei. Então, tudo isso são situações que facilitam a manipulação de resultados, isto é, quando nós não temos um mecanismo muito bem azeitado para fiscalizar essa questão, né? Então, nada como uma regulamentação clara, né, onde haja governança e que não só o governo, mas a sociedade, principalmente os apostadores, possam acompanhar. É isso. Muitas vezes a gente acha que o mercado ele não quer a regulamentação. Pelo contrário, as casas de apostas elas preferem, porque elas acabam sendo as mais prejudicadas quando há um esquema de manipulação de resultado. Porque a odd, né, essa cotação, é calculada de acordo com a probabilidade do histórico que a casa de apostas tem daquele evento acontecer. Então, daquele jogo entre o clube A e o clube B. Se o clube A, a princípio, ele é muito melhor do que o clube B, a chance de o clube B vencer a partida, o time, né, desse clube B vencer a partida, é muito menor. Então, a probabilidade para quem apostar, o ganho vai ser muito maior. Se houver uma manipulação de resultado e esse time que era o menos provável vencer, acabar vencendo a partida, a maior prejudicada é a própria casa de apostas, porque é ela que vai ter de arcar com muito mais dinheiro pagando aqueles que apostaram nesse time B, né? Então, o mercado regulado é melhor para todas as partes. E para o consumidor, que nada mais é do que o torcedor, também é muito importante, porque com a regulação ele consegue cobrar como consumidor que no caso de, eventualmente, a casa de apostas deixar de pagar o valor ao qual ele tinha direito. Então, é um ganha-ganha, como a gente diz em inglês, mais com a expressão win-win. É uma relação que todas as partes acabam se beneficiando dela. Ô, Felipe, bom, eu não erro uma quando jogo o meu time. Quando jogo o Coringão, já vou lá e aposto direto no Coringão. Até agora não acertei uma. Sem manipular resultado, né, Heraldo? Obrigado, doutor Felipe. Muito grato. Obrigado a vocês. Um bom dia a todos. Doutor Felipe Augusto Loche, advogado, especialista em direito desportivo. E você joga em quem? Você joga naquele que não tem mundial, né? Porque eles têm até avião, Heródoto. Até avião, aquele lá? Até avião. Vai ser abatido, hein, meu? Agora avião... Qualquer hora vai ser... A hora que ele passar em cima do Taj Mahal, o repórter Rafael Teva vai estar armado com aqueles Patriot, certo não? Que vai derrubar. O jato da tia Leila só passa lá pelo Taj Mahal.